Antes de sua morte, Silvio Santos deixou uma revelação surpreendente para sua filha, Patrícia Abravanel. Mais do que um império televisivo, ele profetizou um legado espiritual que ela deveria continuar. Essa mensagem, carregada de fé e esperança, mudou o rumo da família Abravanel e revela um lado pouco conhecido do apresentador. Quer saber o que ele disse e como isso impactou Patrícia? Descubra agora a verdade por trás dessa profecia chocante. Ao longo de sua vida, Silvio Santos sempre foi um homem de fé, algo que ele cultivou em silêncio e transmitiu de maneira sutil à sua família. Antes de sua morte, ele fez questão de profetizar sobre a liderança de sua filha, Patrícia Abravanel, destacando o papel dela como sucessora, tanto na televisão brasileira quanto na herança espiritual da família. Um exemplo bíblico que se alinha com essa situação é o de Moisés e Josué, onde Moisés, ao final de sua vida, passa o bastão da liderança a Josué, confiando que ele guiaria o povo com a mesma fé e determinação. Deuteronômio 31, 7, 8. Durante uma celebração no SBT, Silvio convidou Patrícia para orar e abençoar o evento. Um gesto que se tornou um marco da relação pai e filha e da passagem de um legado espiritual. Assim como Josué foi preparado por Moisés, Patrícia estava sendo preparada por Silvio para assumir um papel de destaque, não apenas na televisão, mas como líder espiritual. A interpretação teológica desse momento revela que a verdadeira liderança é aquela que se fundamenta na fé e no compromisso com os valores espirituais, algo que Silvio Santos claramente desejava que Patrícia abraçasse. Essa conexão espiritual, reforçada pela relação familiar e pela fé compartilhada, teve um impacto profundo na vida pessoal de Patrícia. Ela passou a enxergar sua responsabilidade de continuar o legado de seu pai, não apenas como uma carreira, mas como uma missão divina, algo que ela deveria honrar com fé e dedicação. A prática espiritual que Silvio Santos inculcou em sua filha, ao convidá-la a orar publicamente, solidificou essa transição e a preparou para os desafios que viriam, transformando-a em uma líder guiada pela fé. Patrícia Abravanel enfrentou um dos momentos mais desafiadores de sua vida quando foi sequestrada, uma experiência que transformou profundamente sua espiritualidade. Durante esse período de angústia, ela teve um encontro profundo com Deus, lembrando o que os apóstolos vivenciaram ao serem perseguidos por causa de sua fé. Atos 12, 5, 7. Assim como Pedro foi libertado milagrosamente da prisão, Patrícia sentiu a presença divina guiando e protegendo-a em meio ao perigo. Esse episódio serviu como um divisor de águas, onde a fé dela não só foi testada, mas também profundamente fortalecida. A interpretação teológica dessa experiência se alinha com a ideia de que Deus permite que passemos por provações para que possamos crescer espiritualmente e nos aproximar dele. No caso de Patrícia, o sequestro foi uma prova de fé, onde ela teve que confiar completamente na proteção divina. A Bíblia nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. E Patrícia viu isso se realizar em sua vida ao sobreviver ao sequestro e sair dele espiritualmente mais forte. O impacto na vida pessoal de Patrícia foi imenso. A partir desse evento, sua relação com Deus se intensificou, levando-a a um nível mais profundo de fé e confiança. Essa transformação espiritual também afetou sua família e seu círculo de influência, mostrando que a fé em Deus pode ser uma âncora em tempos de crise. As práticas espirituais que ela adotou após essa experiência, como a oração constante e a leitura da Bíblia, tornaram-se fundamentais para manter sua conexão com Deus e para enfrentar os desafios futuros.
Patrícia Abravanel teve um sonho impactante antes do sequestro, em que se via nadando com tubarões dentro de uma gaiola. Este sonho se tornou profético quando, durante o sequestro, o sequestrador se autodenominou Tubarão, trazendo à mente de Patrícia a visão que havia tido. Essa experiência se assemelha às visões proféticas do Antigo Testamento, como as de José, que através de sonhos recebeu revelações sobre o futuro. Gênesis 37:5-11. Assim como os sonhos de José prepararam o caminho para sua futura liderança, o sonho de Patrícia serviu como um sinal divino de que Deus estava com ela, mesmo nas situações mais perigosas. Teologicamente, esse tipo de sonho pode ser interpretado como uma forma de Deus comunicar sua presença e cuidado. Na Bíblia, Deus frequentemente usa sonhos para revelar sua vontade ou para preparar seus servos para o que está por vir. Patrícia, ao reconhecer a conexão entre o sonho e a realidade que enfrentava, fortaleceu ainda mais sua fé, entendendo que o sonho era uma mensagem divina. Assim, ela encontrou coragem e paz em meio ao caos, lembrando-se da promessa de Deus de que Ele nunca a deixaria sozinha. O impacto emocional e espiritual desse sonho na vida de Patrícia foi profundo. Ele não só a ajudou a enfrentar o sequestro com uma calma surpreendente, mas também a fez refletir sobre a importância de estar atenta aos sinais que Deus nos dá, seja através de sonhos ou de outras formas. Essa experiência reforçou sua prática espiritual, especialmente no que diz respeito à oração e à interpretação dos sinais divinos. O sonho serviu como um lembrete constante de que Deus estava guiando sua vida, mesmo nos momentos mais sombrios. Após o sequestro, Patrícia Abravanel experimentou uma transformação espiritual profunda, semelhante à conversão de Paulo no caminho para Damasco, quando sua vida foi radicalmente mudada após um encontro com Cristo. Atos 9:13-6. Assim como Paulo, que passou de perseguidor a apóstolo, Patrícia encontrou um novo sentido para sua vida após enfrentar o perigo extremo. Esse evento marcou o início de um relacionamento mais íntimo e fortalecido com Deus, transformando sua fé de algo que antes era cultivado em tempos de paz para uma base sólida em tempos de adversidade. Teologicamente, essa transformação pode ser vista como um processo de santificação, onde a fé é purificada e fortalecida através de provações. A Bíblia nos ensina que a fé provada é mais preciosa do que o ouro refinado. 1 Pedro 1:7. Para Patrícia, o sequestro não foi apenas uma experiência traumática, mas uma oportunidade para se aproximar ainda mais de Deus e entender que Ele tem um propósito em cada situação que enfrentamos. Essa nova fase de sua vida espiritual a tornou um exemplo vivo de como a fé pode ser transformada e renovada em momentos de grande desafio. O impacto na vida pessoal de Patrícia foi significativo. Ela passou a dedicar mais tempo à oração e ao estudo da Bíblia, buscando uma compreensão mais profunda dos caminhos de Deus. Essa transformação não foi apenas interna, ela começou a influenciar também aqueles ao seu redor, incluindo sua mãe e, eventualmente, Silvio Santos. O crescimento espiritual de Patrícia a preparou para liderar não apenas no ambiente profissional, mas também como um pilar espiritual em sua família, transmitindo a fé que a sustentou nos momentos mais difíceis. Após passar por experiências tão intensas, Patrícia Abravanel, como qualquer pessoa, enfrentou desafios e dúvidas em sua jornada espiritual. É natural que, mesmo com uma fé fortalecida, surjam questionamentos, assim como os grandes personagens bíblicos enfrentaram. Um exemplo claro é o de Jó, que, apesar de sua fé inabalável, questionou Deus durante seus momentos de sofrimento. Jó 3:11-23. Patrícia também passou por momentos
em que se perguntava o motivo de tudo o que havia vivido e qual seria o propósito divino por trás de suas provações. A interpretação teológica desses desafios nos mostra que as dúvidas não são necessariamente um sinal de falta de fé, mas parte de um processo de crescimento espiritual. Na Bíblia, vemos que mesmo os mais fiéis servos de Deus enfrentaram dúvidas, mas essas incertezas acabaram por fortalecer sua fé e compreensão dos planos divinos. Para Patrícia, esses desafios e questionamentos se tornaram oportunidades de buscar mais profundamente a presença de Deus e reafirmar sua confiança no plano que ele tinha para sua vida. Essas dificuldades, embora dolorosas, tiveram um impacto significativo na vida pessoal de Patrícia. Ela aprendeu a lidar com suas dúvidas de maneira construtiva, usando-as como um impulso para se aprofundar ainda mais em sua fé. A prática espiritual se tornou seu alicerce, ajudando-a a navegar pelas incertezas da vida com a confiança de que Deus estava no controle. Essa jornada de enfrentar e superar dúvidas comuns a todos os crentes a tornou ainda mais resiliente e capaz de inspirar outros que passam por situações semelhantes. O impacto espiritual na vida de Patrícia Abravanel não ficou restrito a seu círculo familiar, mas se estendeu à ação comunitária, um reflexo de sua fé renovada. Assim como Jesus ensinou sobre o amor ao próximo e a importância de ajudar os necessitados, Mateus 25, 35, 40, Patrícia começou a se envolver mais ativamente em ações que beneficiam a comunidade. Inspirada pelos princípios cristãos de servir e amar, ela se dedicou a projetos que visam ajudar os menos favorecidos, utilizando sua influência para promover mudanças positivas na sociedade. Teologicamente, a prática da caridade e da ação comunitária é vista como uma expressão concreta da fé. A Bíblia é clara ao enfatizar que a fé sem obras é morta. Tiago 2,17. Para Patrícia, seu compromisso com o bem-estar da comunidade é uma extensão natural de sua espiritualidade, uma forma de colocar em prática os ensinamentos que ela acredita e vive. Esse envolvimento demonstra que a fé verdadeira vai além das palavras, manifestando-se em atos de bondade e serviço ao próximo. O envolvimento de Patrícia em ações comunitárias também teve um impacto significativo na vida das pessoas ao seu redor, incluindo sua família e os espectadores que a acompanham. Ao se engajar em causas sociais, ela não apenas ajuda diretamente aqueles que estão em necessidade, mas também inspira outros a fazerem o mesmo. Essa prática espiritual de servir à comunidade reforça a ideia de que todos nós temos um papel a desempenhar na construção de um mundo melhor, onde a fé é refletida em nossas ações diárias. Para Patrícia Abravanel, a oração e a meditação se tornaram práticas centrais em sua vida espiritual, especialmente após as provações que enfrentou. Assim como o salmista Davi buscava refúgio e orientação através da oração em momentos de aflição, Salmos 55:17, Patrícia encontrou na oração uma fonte constante de força e paz. A oração, para ela, não é apenas uma rotina, mas uma conversa íntima com Deus, um momento de entrega e confiança. A meditação, por sua vez, permite que ela reflita profundamente sobre os ensinamentos bíblicos e sobre como aplicá-los em sua vida diária. Teologicamente, a oração e a meditação são vistas como meios essenciais para o fortalecimento da fé e a comunhão com Deus. Jesus, em diversas ocasiões, se retirava para orar e meditar, mostrando a importância dessas práticas. Lucas 5,16. Para Patrícia, seguir esse exemplo foi crucial para manter seu equilíbrio emocional e espiritual, especialmente diante dos desafios que enfrentou. A prática regular da oração e da meditação lhe permitiu não só buscar respostas, mas também encontrar a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7.
Essas práticas espirituais tiveram um impacto profundo na vida de Patrícia, transformando a maneira como ela lida com as dificuldades e toma decisões. A oração se tornou uma âncora em sua vida, e a meditação uma ferramenta para discernir a vontade de Deus. Ao compartilhar essas práticas com outros, Patrícia incentiva as pessoas a cultivarem sua própria vida espiritual, mostrando que a conexão constante com Deus pode trazer clareza e serenidade em meio às tempestades da vida. Olhando para o futuro, Patrícia Abravanel carrega consigo a esperança de continuar o legado espiritual e profissional deixado por seu pai, Silvio Santos. Sua fé lhe dá a certeza de que, assim como as promessas de Deus se cumpriram para os patriarcas e profetas na Bíblia, ele também tem um plano para sua vida e para a continuidade da obra de sua família. Um exemplo bíblico que reflete essa esperança é a promessa feita a Abraão, de que sua descendência seria numerosa e abençoada. Gênesis 12, 2, 3. Patrícia vê no futuro uma oportunidade de honrar essa herança com fé e determinação. A interpretação teológica desse cenário é que a esperança no futuro é um dos pilares da fé cristã. A Bíblia ensina que a esperança em Deus não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos 5:5. Para Patrícia, essa esperança é o que a impulsiona a seguir em frente, confiante de que Deus está guiando seus passos e que, independentemente dos desafios, o futuro reserva boas coisas para aqueles que confiam no Senhor. Essa visão positiva e fundamentada na fé é o que a mantém firme em sua jornada. O impacto dessa esperança em sua vida pessoal e na vida daqueles ao seu redor é significativo. Patrícia se tornou um símbolo de fé e perseverança, inspirando outros a acreditar que o futuro pode ser brilhante, desde que se mantenha a confiança em Deus. Essa esperança não é apenas uma expectativa vaga, mas uma certeza fundamentada na fé e na experiência de que Deus está no controle. A mensagem de Patrícia é clara. Com fé, oração e esperança, podemos enfrentar o futuro com coragem e determinação, sabendo que o melhor ainda está por vir. Diante de tudo o que foi revelado, fica claro que a fé e a espiritualidade têm o poder de moldar nossas vidas de maneiras inesperadas. A profecia deixada por Silvio Santos para Patrícia Abravanel não foi apenas uma mensagem de despedida, mas um chamado para que ela continue seu legado com a mesma fé e determinação. E você, já pensou em como a sua fé pode impactar o seu futuro e daqueles ao seu redor? Que tal começar a refletir sobre isso agora? Deixe nos comentários suas ideias e experiências. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando conteúdos que podem transformar sua vida.